E como saber se o meu filho, APLV ou com outras alergias alimentares, reage a traços domésticos? Vocês me mandam sempre essa pergunta e resolvi fazer uma aula ao vivo aqui para vocês, para desmistificar de uma vez por todas. Qual criança tem mais chances de reagir a traços domésticos? Como nós vamos identificar isso? Mas antes de falar como identificar, eu preciso falar aqui para vocês o que são traços domésticos, né? Traços, gente, são pequenas quantidades. O sistema imunológico da criança, né, por uma imaturidade, porque são células muito jovens, pouco preparadas para a guerra que a gente enfrenta aí todos os dias contra vírus, bactérias, fungos, protozoários, né, outras verminoses, ele começa a entender, né, e o que o sistema imunológico identifica para ver se aquela substância vai ou não fazer mal para o nosso corpo, é a proteína. Então, ele dá, né, desses todos os micro-organismos que realmente fariam mal para a criança. Só que por conta dessa imaturidade, ele começa a identificar proteínas de alimentos como agressoras, como inimigas, e começa a fazer a guerra para tentar expulsar essa proteína do corpo da criança. E é aí que aparecem os sintomas. E cada criança alérgica vai reagir de uma forma. Tem criança que reage com sintomas de pele, né, com placa vermelha, inchaço, de boquinha, né, olho, geralmente, que são as partes mais molinhas ali do rosto, que a gente chama de angioedema. Essas placas vermelhas que aparecem, a gente chama de urticária, né? Outra reação de pele também que pode aparecer na PLV é a dermatite atópica, que é uma pele mais sensível do que a normal, uma pele bastante ressecada, que muitas vezes inflama muito, até abre algumas feridas, também pode estar relacionada à PLV e outras alergias alimentares. A gente tem ainda sintomas gastrointestinais, a doença do refluxo, que pode estar associada à PLV. Vou fazer uma aula específica sobre a doença do refluxo, que também sempre dá muita dúvida. Será que a criança tem doença do refluxo e a PLV? A doença do refluxo é sintoma de APLV ou não é? Enfim, a gente vai falar sobre isso aí, né, nessas aulas todas que eu estou dando aí para vocês. E ainda temos os sintomas, né, do trato gastrointestinal mais baixo, mais do intestino mesmo. E a doença do refluxo, a gente também tem crianças que fazem vômitos a jato, né? Esse tipo de sintoma é conhecido como FPAS. O meu filho, ele fazia sintomas no trato gastrointestinal mais baixo, bem localizado ali no intestino, ele não tinha doença do refluxo. Ele fazia excesso de produção de gases, né? Ele tinha uma inflamação muito grande no intestino, ele tinha comprometimento no ganho de peso, não são todas as crianças que têm, o meu filho tinha, porque ele tinha inflamação no primeiro intestino, ele tinha muita diarreia, as fezes ácidas que sapecavam o bumbum dele, então ele tinha assadura persistente, já chegou a ter fissura anal também, algumas crianças têm constipação, prisão de ventre, né? É menos comum, mas acontece. E essa assadura, essa fissura anal também podem ser características aí da APLV. Então, meninas, esses sintomas todos, né, e aí falta de sono, irritabilidade, porque muito desses sintomas causam dor, causam desconforto, tiram a qualidade de vida da criança, prejudicam, né, dependendo do sintoma aí, na nutrição da criança, né? Se ela tem uma doença do refluxo muito acentuada, ela não consegue mamar direito, ela não consegue comer alimentos de forma adequada porque dá dor, dá desconforto, ela joga o pescocinho para trás, né? Se ela é muito novinha ou a criança maior, ela vai recusar a comida. A diarreia muito acentuada também não vai dar tempo desse alimento ser digerido e bem absorvido. Então, algumas crianças realmente vão ter também, né, comprometimento do ganho de peso, no desenvolvimento, na boa absorção de nutrientes e micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, alguns quadros, né, quando a criança tem muito sangramento intestinal, que era o caso do meu filho, com muco nas fezes, que é como se fosse uma clara de ovo, uma meleca ali que sai junto com as fezes, né, isso é bastante sinal aí de intestino bastante inflamado, pode ter anemia, e anemia é super grave em criança pequenininha, porque se a criança está com anemia, o oxigênio não está chegando em todas as células do corpo dela. O oxigênio, juntamente, né, com a energia que vem fornecida dos alimentos, é fundamental para que a criança consiga se desenvolver, crescer, formar neurônios, crescer músculos,
formar enzimas, né? Então, tudo isso fica comprometido e o desenvolvimento da criança fica realmente comprometido. Então, é muito importante que a criança tenha uma boa nutrição, que não esteja anêmica, que faça uma dieta correta, né? E muitas vezes os sintomas da PLV podem prejudicar. E aí, gente, falando mais especificamente dos traços, né? Então, são pequenas quantidades de proteína que ficam agarradas, aderidas em algumas superfícies ou alguns utensílios. E quando eu falo proteína, é porque não fica só a proteína, não tem como, não, porque vai ficar agarrado só a proteína do leite de vaca. Não, o que fica agarrado é resto de alimento. Né? Então, ali tem carboidrato, tem gordura, tem proteína de um monte de alimento. E se na casa, né, antes as pessoas consumiam leite derivados normalmente, muito possivelmente, nesses utensílios que eu vou falar aqui para vocês agora, vão ficar aderidos restos de comida, e ali vai ter, gente, resto de proteína de leite e derivados, tá? Que pode fazer reação alérgica em algumas crianças, dependendo do grau de sensibilidade. Mas como saber se a criança vai reagir ao contato com essa pequena quantidade de proteína do leite de vaca ou pequena quantidade de proteína de qualquer outro alimento? Tem crianças que fazem reação a traços de leite, mas tem criança que faz reação a traço de ovo, de trigo, de soja, de banana, enfim, qualquer alimento, né, o que está agarrado ali novamente, né, não é só proteína do leite, é resto de alimento, então vai ter traços de proteínas de vários alimentos ali que ficam aderidos a essas superfícies, que riscam e que são bastante porosas. É isso que a gente tem que se preocupar. E essas superfícies e esses utensílios, gente, não adianta lavar várias vezes, não adianta jogar água quente, não adianta colocar água sanitária, não retira, não retira. Né? A gente tem alguns utensílios que são mais lisos, que aí sim a gente vai conseguir fazer uma boa higienização e dá para usar com segurança, né? E são eles vidro, alumínio, inox e louça, mas o restante, eles são porosos, eles agarram traços. E não adianta lavar, colocar na lava-louça quente, jogar água sanitária, jogar fogo, né? Não adianta. Eu já recebi muitas perguntas assim, Juliana, quanto tempo que o traço do leite de vaca fica aderido nos utensílios e na superfície? Gente, não tem tempo. É resto de alimento que está ali agarrado. A proteína não morre, ela não é um micro-organismo, ela não é uma bactéria, né? Ela não é um bichinho, ela não é um vírus, não é assim. É um nutriente que fica ali, é uma estrutura, né, proteica que está ali e vai ficar ali. Então, se o utensílio realmente for muito poroso, não adianta lavar, ela está lá na reentrância, a bucha não entra, a água quente não vai fazer aquilo sair, a água sanitária não vai matar a proteína. Né? Infelizmente, não é assim que funciona, quem dera fosse, né? Seria até mais fácil para as mães de crianças que reagem a traços, que foi o meu caso, como eu já contei aqui para vocês. E quando que a gente vai, assim, suspeitar que a criança possa reagir a traços? A principal suspeita, gente, né, uma das crianças que reage muito a traços, é quando a criança ela é muito sensível. Então, por exemplo, a mãe em aleitamento, ela já cortou ali leite derivados da dieta por pelo menos 30 dias ali, viu às vezes uma melhora, que foi o que aconteceu comigo, mas a criança não melhorou totalmente, 30 a 45 dias. A criança não melhorou totalmente. É um momento de se pensar que a criança possa estar fazendo reação a traços domésticos. Seria interessante fazer a restrição. Principalmente, meninas, no caso de crianças em aleitamento materno, porque pensa comigo, o que passa via leite materno, né, já são traços, pedacinhos de proteína do leite de vaca, não chega proteína inteira do leite de vaca no leite materno, porque a mãe come, é digerido, é absorvido, passa ali pelo intestino, e aí depois vai chegar sangue na mãe, e do sangue da mãe passa via leite materno, chegando na criança. Então, o que já chega ali na criança via leite materno são proteínas quebradinhas, são pedacinhos. E aí a criança reage. Então, tende a ser uma criança
mais sensível. Crianças, por exemplo, também, que reagem à inalação da proteína, que reagem quando alguém toca, né, com a mão suja de leite e derivados e a pele já fica inflamada, já levanta uma placa vermelha, também tende a ser uma criança que tem uma maior chance aí de reagir a traços domésticos, tá bom? Mas a gente nunca vai ter certeza se a gente não testar, e é teste.